do ponto de vista do que ele disse serem os suspeitos. Porque não é a parte, não é o denunciado que está pedindo a suspeição dele, são mais de 800 advogados no exercício da sua profissão diante dos seus clientes. E um advogado só pede a suspeição de um juiz quando ele entende que tecnicamente existem elementos para tal. Complementar o que você disse, Pavinato, que já foi brilhante, do ponto de vista do que ele disse serem os suspeitos. Porque não é a parte, não é o denunciado que está pedindo a suspeição dele, são mais de 800 advogados no exercício da sua profissão diante dos seus clientes. E um advogado só pede a suspeição de um juiz quando ele entende que tecnicamente existem elementos para tal. Então, o fato de ter mais de 800 advogados, operadores do direito, pedindo a sua suspensão, apenas corrobora que realmente existem tantos fatos para isso que mais de 800 advogados entenderam que deveriam pedir isso em defesa de seus clientes. E nenhum entendeu que deveria pedir isso em relação ao ministro Fux, porque como o Pavinato já disse aqui, o ministro Fux não praticou esses atos que podem levar à suspeição do juiz na hora de julgar o caso. Então, o número exacerbado e o zero pedidos para o Fux são pedidos de advogados operadores do direito. Ser um número alto só enfatiza que a condução do processo tem sido fora do devido processo legal e houve a sua confissão na semana passada ou dias atrás, quando liberou todas as provas para a defesa do presidente Jair Bolsonaro, depois de já ter sido aceita a denúncia contra ele, superando inclusive a preliminar de que ele não tinha acesso às provas. Então estamos aí diante de ou ele é realmente um mau caráter e está fazendo isso porque tem certeza da impunidade, ou ele tem problemas mentais, ou ele é esse ignorante, até porque também me causou espanto a palavra, fiquei magoado. Ignorante é o predicado que lhe deu o professor de Direito Constitucional do Alexandre. Porque deixando bem claro isso aqui. Eu, como profissional, em qualquer momento que eu estou exercendo a minha profissão, seja aqui nessa bancada, seja como advogada, eu nunca falo isso, fiquei magoada. Ninguém está nem aí para os seus sentimentos. Você está aí exercendo um papel técnico. Você é uma autoridade, uma das mais altas do país. Você tem que falar de forma técnica nos autos, não dar entrevista e pegue os seus sentimentos e guarde para você. Não nos interessa se você está triste, magoado, nada disso. Como também não interessa para você. Ele está fazendo papel de vilão. Ele quis falar isso só para falar a bobagem que ele falou na sequência. Quer dizer que quem pede a minha suspeição é que é suspeito. A parte é sempre suspeita, meu amigo. A parte é sempre suspeita de querer ganhar a causa. Claro. É o juiz que não pode ser suspeito. Ô Pavinato, assim, a declaração, além de tudo que vocês falaram, ela é muito deselegante com o Fux. Porque ele poderia ter dito, estou magoado porque mais de 800 pedidos, e ficar nisso. Mas ele cita o Fux. Por que não o Fux? Ele está insinuando que o Fux é parcial? Ele está insinuando que o Fux é suspeito? Porque ele poderia ter citado outros ministros do Supremo. Ou não ter citado ninguém, o que seria o correto. Apenas reclamar que ele está sendo considerado suspeito. Não, ele cita o Fux. E por quê? Porque aí nessa fala tem um recado ao Fux, que divergiu dele na votação da Débora, que deu a pena correta de 1 ano e 8 meses. Por que correta? Porque a Débora só cometeu crimes que somados dão 1 ano e 8 meses. E olhe lá. E olhe lá. É muito ainda. Ele absolveu ela dos dois crimes. Claro, agora, ele absolveu ela do ataque, do golpe, tentativa de golpe, ataque à Constituição, ataque à democracia. O patrimônio. Claro, foi o básico, né? Que aí é questionável. É 1 ano e 8 meses pelo dano ao patrimônio, né? Exato. Porque, afinal, sujar a estátua com batom e roubar milhões, né? Não, perfeito, claro. É até questionável se ela deveria ser condenada por isso, mas eu sei que fosse, isso não daria nem cadeia. Né? Ré primária nem cadeia daria. Agora, ele deixou o recado claro para o Fux. Ele jogou o nome do Fux
Para todo mundo perceber, por que vocês não olham um pouco pro Fux? Porque ninguém questiona a suspeição dele. Olha, no mínimo, ele foi muito deselegante com o Fux. Desonesto. Chegou a ser ameaçador. Ele foi só deselegante, não. Ali, veja, são 3 coisas que... Primeiro, a suspeição. Bom, como é que ele foi elegante? Começa daí. Uma coisa a Janja foi deselegante. Conta uma nova. Pois é, mas não é só que ele foi deselegante, não, né? Mas, primeira coisa, a suspeição. É curioso, quando você estava falando, Ana, você foi como uma esgrimista e pegou um ponto que é essencial. Não interessa se você espera do advogado que ele esteja buscando trazer a brasa para sua sardinha. Porque esse é o papel dele. O que interessa é que o advogado o faz tecnicamente, com base na legislação, com base em toda a liturgia, com base nos elementos concretos e técnicos. Quando ele pega e diz assim, suspeitos são aqueles que estão me acusando de suspeição, ele não está falando das pessoas, ele está dizendo que são suspeitos todos os advogados. Ou seja, pior todo ainda. mundo que é técnico. E o Simonetti? E o Simonetti está fazendo o quê? Nada, deve estar passeando e viajando por aí. Um bom é de B.O. Esse é o primeiro ponto. Quando ele fala isso, ele pega e está dizendo os advogados que calem a boca. Simonetti vai fazer um B.O. E detalhe, ou ele é ignorante, ou ele é mau caráter, tudo bem, deixemos isso de lado. Aí tem um dado do Fux. Cara, quando ele... A pronúncia do professor é sempre... Quando ele chega e vai e diz, porra, olhem para aquele cara ali. Ministro, se eu fosse o senhor, pararia de andar de helicóptero. Cuidado com a sua depressão. Não fique deprimido. Porque ele está jogando na cova dos leões, está dizendo, desvie a atenção para esse cara aqui, porque ou ele é um grande ator, e aquilo passa de um teatro, ou ele é o cara que vai colocar problema no nosso angu. Vai colocar. E ele está assinalando para todos os parceiros ali, passa. O negócio é o seguinte... Isso aí é teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Sabe por qual razão não é teoria da conspiração? Teoria. Pelo simples fato de que ele fez isso publicamente e jogou na cara de todos ali. Por que não falam pro Fux? É óbvio que não falam pro Fux. O Fux passou em primeiro lugar pro concurso de juiz, não interessa se ele é uma porcaria de ministro ou não. Não sei o que é, que eu não tenho capacidade de avaliar. Passou em primeiro lugar. E ele foi treinado em algum determinado momento a saber como um juiz tem que se comportar. Até mesmo para que ele não incorra no problema de alguém dizer, vem cá, cara, que concurso porcaria foi esse que você fez? Que você sabe que você não pode se manifestar fora dos autos, que você não sabe que não pode dar entrevista, coisa que o Alexandre de Moraes não é. Ele é promotor. Ele não é de origem juiz. Essa é uma das razões pelas quais eu, particularmente, isso é outra questão, sou a favor de que apenas juízes concursados possam ser ministros do Supremo Tribunal Federal, além do notável saber jurídico. Mas tudo bem, aí ele vai e coloca lá, joga o problema pro Fux. E aí eu fiquei realmente curioso dele dizer, eu fiquei magoado. Ele mostra aí uma fragilidade que não é comum dele. Ele está simplesmente dizendo, porra, o que está acontecendo aqui? Estou perdendo o poder. Eu estou perdendo o poder. As pessoas estão começando a se voltar contra mim e surgiu uma peça que ninguém imaginava. De onde se nada se espera, nada virá. É praticamente disso do Fux. E surgiu uma peça que está rivalizando comigo, que só como é que você fala o iaiá e o ioiô? O sol, a luz, o ômega, o alfa e o ômega. Essa apresentação que o Pavinato faz é uma obra de arte. Nós vamos fazer assim, porque no filme 1984, quando aparece o Grande Mão, o povo fazia assim. Aí fala assim, é o nosso presidente do Conselho de Ministros, o presidente de fato, nosso líder, nosso condutor, nosso Duce, nosso Führer. Ele, primeiro de seu nome, protetor da democracia. Ele... que é o cara, o caramba, o cara e o caraô. Ele que é luz, é raio, é a estrela e o luar. É a manhã de sol, é o iaiá, é o ioiô. Ele que é o alfa e o ômega. Ele que é o princípio, o meio e o fim. Ele a quem devemos dar glória pelos séculos dos séculos, sob pena de tomarmos bem no meio dos nossos séculos. Ele que não merece ser questionado, ele que não pode errar. Ele, nosso ditador, Alexandre de Moraes. Assim,
Muito bem. E com Está cumprimentado. 99,9% dos votos, você foi eliminado, Xandão. Vem pra cá. Pela crônica. Eu nunca entendi essa brincadeira aí de detetive na infância. Qual eu sempre me perdi. detetive? Quem é o acusado, quem tá acusando, quem não sei o que, o No réu. Brasil a gente sabe bem quem é o arrolado. O arrolado. Mas hoje tá assim no Brasil, tá confuso. Você não sabe quem é o juiz, quem é a polícia, quem é o promotor, quem é a vítima. Na É verdade, todo mundo Alexandre de Moraes. Essa galera de direito O Alexandre de Moraes é tudo. não faz O Moro qualquer tá dando resposta dinheiro, válida. Qualquer resposta válida das provas. Mas aí a galera não se apodera da hermenêutica jurídica? Desse grande conselho? Ou não? Fala aí, professor. Eu não sei não. A hermenêutica. Hermenêutica jurídica? Hermenêutica. Que hermenêutica poderá fazer um sujeito que vira e fala pro advogado de defesa que ele está puxando sardinha pro seu cliente? Não, fala pra mim. Isso é uma desgraça pro sistema jurisdicional. A que ponto nós chegamos? De falar que a parte é suspeita. A parte é sempre suspeita. A parte está sendo quase condenada. É óbvio que ela é suspeita. Aí ele inverte isso. Quem não pode ser suspeito no processo é o juiz. É o juiz. O advogado da parte é suspeito? É. O advogado da parte adversa é suspeito? É! Quem não pode ser suspeito? O juiz! Aí como é que vai falar em hermenêutica quando a gente... o beabá, o Eva viu a uva! Né? A Janja viu o jato! Não é compreendido! Coisas básicas! Janja viu o jato! Não é compreendido uma coisa dessa. Pave, é muito legal o que você falou, porque realmente se Já espera... viu a joia? Se espera do advogado que ele seja suspeito, ser dado como básico. O problema é que ele não pode cometer erros técnicos. E ali que ficou claro. Porra, você não percebeu isso, cara? Suspeito que não pode ser você, porque além de suspeito, ele comete erros técnicos, o Alexandre. Porra, cara, realmente... Agora, essa fala aí em cima do Fux, realmente, ela esconde aí essa indisposição já de alguns ministros, e ele está sendo muito claro, soa quase que como uma ameaça. Não só porque o Fux absolveu... absolveu a Débora... O Fux absolveu a Débora dos 2 crimes mais graves, que é a abolição do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, e condenou apenas na questão da depredação do patrimônio público, sugerindo quase que não houve golpe, tentativa de golpe, e também já adiantou, durante a aceitação da denúncia, que ele tem sérios questionamentos em relação à delação premiada do Mauro Cid. Ele disse com todas as letras que 9 delações é a mesma coisa que nenhuma. Já que você falou em sério, eu queria muito saber a opinião do William Bonner sobre isso. Ele deve ter uma opinião contrária à nossa. Bom, boa noite, telespectadores. Eu acho que nesse momento, é o momento que todos esperam, o momento desse grande julgamento, o momento do afastamento de um dos maiores, como se diz aqui, um dos maiores atores teatrais do jurídico brasileiro. Deixa o poder agora Alexandre de Moraes. Uma boa noite. Mudou de opinião? O Bonner mudou de opinião. Deixa o poder. Sem barba. Deixa o poder agora. Olha, isso é profético. Isso é profético. Sabe por que na hora que eu estava dizendo lá, porque tem um dado do Alexandre de Moraes. Por que ele lançou? Ele tem dado? Deve estar dando também. Conta, Bezido, mas tem um conta, detalhe. Bezido. Por É Bezido ou que Bezido? ele jogou para a mesa? Porque a mesa daqueles que estão ali representa um sistema. Ele está praticamente dizendo, essa peça tonta aqui colocou o sistema sob julgo. O que ele está dizendo ali é muito simples. Olha, se eu cair, parecia o Cunha. Se eu cair, 200 cairão comigo. Então preste atenção porque ele trouxe de novidade para cá. Porque o que está acontecendo, essa é a esperança que eu tenho. Quando o sistema perceber que ele está colocando sob risco o próprio sistema, o Alexandre deixa o poder. Deixa Até o o poder. William Bonner Mas o vai Alexandre falar. ele Boa deve noite. falar assim com ele: podem cair 1.000 à minha frente, 2.000 nas minhas costas, 3.000 do meu lado direito, 4.000 do meu lado direito, nada temerei,
porque tem o monopólio da violência do Estado. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.